Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo agora de número 433, né? Então, dando sequência, perdendo ela a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma, né? Essa bruma são essas energias perispirituais, tanto da mocinha médium, né? O fluido animalizado, a energia vital, uma cota elevada de energias e fluidos do perispírito e também a vontade do espírito, né? E também as energias do espírito, do perispírito, do manifestante na transfiguração, né? Porque não é apenas assim a vontade da não é a vontade da. Nós temos que entender o seguinte: Kardec é muito sábio nessa questão aqui. Não é não basta só a vontade da mocinha. Nós estamos usando esse termo mocinha porque o assunto tá em torno da mocinha, mas estudando a mocinha a gente consegue entender todos os casos depois de transfiguração. Então, não basta a vontade do espírito da mocinha. Não basta o conhecimento do espírito da mocinha em saber lidar com todas aquelas energias, aqueles elementos, aqueles fluidos do perispírito, do fluido animalizado, né? Da energia vital, não basta, né? Porque muitas pessoas têm que ter o espírito que também deseja se manifestar através da transfiguração dela. Por quê? Porque muitas pessoas podem pensar que ela é quem provoca toda a transfiguração. Vejamos, buscando uma dupla personalidade, sendo que isso não é possível. Então, por exemplo, ela apenas se serve de médio de transfiguração a outros seres que deseja, através daquelas faculdades dela, ser vistos não só através da visibilidade, da visão e da tangibilidade, tátil e por aí em diante. Entendeu? Então a transfiguração só ocorre graças a outro espírito. Então, por exemplo, se há ali no recinto um espírito de uma mulher que queira ser vista e que queira
se tornar tangível. A mocinha detentora desta faculdade vai lhe fornecer 50% de todas as propriedades perispirituais condizentes àquela transfiguração. E aquele espírito vai fornecer também 50%, que une-se o útil ao agradável, né, estando a base no perispírito de ambos e também na vontade de ambos. Se há presente ali a presença de um irmão dela, vai unir-se os mesmos 50% de energia, os mesmos desejos, ela é a médio de transfiguração, onde aquele irmão dela vai se manifestar através da transfiguração dela, assumindo ele toda a sua forma que possuía na existência antes de desencarnar. Você entendeu? Então, ali nós temos que entender que a transfiguração é um médium de transfiguração cedendo a oportunidade a um outro espírito que possa vir a aproveitar daquela situação da transfiguração e se manifestar através da transfiguração e deixar ser visto pelos seus. Uma senhora idosa de 90 anos, ela tem que estar presente ali, aquela senhora, ela tem que fornecer os mesmos elementos, porque senão ela não se manifesta na transfiguração. Porque muitas pessoas podem pensar, por que nós estamos dizendo isso? Porque muitas pessoas podem pensar que a transfiguração é a médium que toma a forma de todos os seres. Por exemplo, toma a forma de uma idosa, toma a forma de um homem mais idoso, ela toma a forma de um rapaz, ela toma a forma de uma criança, ela toma a forma. Isso não é possível. Isso não é possível. Você entendeu? Nós temos que entender que é o seguinte: isso é possível em seres de nível muito elevado, mas no nível evolutivo qual nós nos encontramos, isso não é possível. Isso é possível, conforme nós estamos relatando aqui, mas assim mesmo, não porque estamos relatando, e sim porque Kardec está dizendo aqui. Então nós estamos esmiuçando, explicando mais detalhadamente para as pessoas entenderem. Porque aquela mocinha, ela é nada mais, nada menos que uma médium de transfiguração, como o médium, né, de psicografia. Se não houver ali um espírito para psicografar através dele, não sai a psicografia. O médium vidente, se não há no ambiente um espírito que queira ser mostrado, ser visto, aliás, o médium não vê espírito nenhum no ambiente.
né? Se não há espírito no ambiente para conversar com o médium que tem audição, como no meu caso, eu não vou ouvir espírito nenhum, né? Então, é a mediunidade de transfiguração. Porque não há possibilidade. Não há possibilidade. E isso aí também é contrário à luz da doutrina dos espíritos, é contrário. É contrário aos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isso aí é o mesmo que andar para trás, e andar para trás não existe o retrógrada, entendeu? Não existe o retrógrada. Então, por exemplo, a médium de transfiguração, ela não transfigura se não tiver a presença de algum espírito combinando os fluidos, as energias perispirituais com ela. Porque é aquelas energias perispirituais que entram nesse estado aqui, ó. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se de tal forma, vamos voltar. Perdendo ele, nesse estado possível, se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como ser mergulhado numa bruma. Essa energia inunda o corpo biológico, fisiológico, orgânico da mocinha, do médium, da mocinha, do médium, né? Então inunda. É como nós já explicamos a roupa do mergulhador. Então está aqui o mergulhador, chega alguém e veste nele aquela roupa de mergulhador. Então vamos pensar assim, que aquela roupa do mergulhador é as energias dos dois espíritos, correspondente energia vital, correspondente perispírito, espírito, essas energias todas. Então, veste o mergulhador naquela roupa ali. Então ele fica irreconhecível. Tão irreconhecível que ali, dependendo do momento, você não sabe se o mergulhador é mulher ou se é homem. Só quando eles conversam e tudo que as pessoas conseguem detectar. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, né? Se tal for a vontade do espírito e se esse dispuser de poder para tanto. Você observa, de poder para tanto, né? Se tal for a vontade do espírito e se esse dispuser de poder para tanto. Então, tem que ser um espírito evoluído, mais evoluído, ou não tem? Então, nós estamos procurando esclarecer isso aqui para que afaste da mente das pessoas aqueles pensamentozinhos assim, mas então vamos pensar da seguinte forma. Isso é pejorativo, só para você entender. Então,
essa mocinha, ela é dotada da mediunidade do camaleão, porque ele pode mudar de cor, mudar de tonalidades. Não, tem nada a ver com camaleão. Ali, se não tiver um espírito que queira se manifestar através da transfiguração, daquela médium de transfiguração, se o espírito dela não quiser permitir, se o espírito dela não tiver conhecimento de manipulação daqueles elementos do perispírito, esse fenômeno natural ele não se dá. Um outro espírito, Portanto, o outro espírito, combinando seus fluidos com os dos primeiros, poderá a essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior. Tá vendo aqui, gente? Olha como que é facinho esse assunto aqui, ó. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, com os do primeiro, um espírito combinando os fluidos com o do primeiro é o da mocinha, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá a essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria. Se é homem, ele vai aparecer como homem, porque ele reveste, aquelas energias reveste o corpo orgânico, o corpo fisiológico do médium. Não é que o corpo orgânico, o corpo fisiológico do homem, do médium, da médium, se transforma. Não. É os fluidos, as energias do espírito manifestante através da transfiguração é que dá toda a visão, toda a tangibilidade e por aí em diante, De tal sorte que o corpo real desapareça. Olha só. De tal sorte que o corpo real da mocinha, desapareça sob um envoltório fluídico exterior. Fluídico exterior é esse fluido do espírito manifestante no médio de transfiguração, cuja aparência pode variar à vontade do espírito, olha só para você, como que é facinho isso aqui, gente, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Ora, se ele quiser aparecer assim mais idoso, ele pode manipular aquela forma fluídica para aparecer mais idoso. Se ele quiser aparecer assim mais rejuvenescido, ele vai aparecer mais rejuvenescido, Se ele quiser aparecer com uma tonalidade de voz, ele vai aparecer, ele vai se manifestar ali com uma tonalidade de voz ao gosto dele. E isso, quem manda é o espírito. O espírito é quem manda no perispírito. Agora você entende, que é o que temos dito aqui, que o espírito
tem que ter conhecimento de manipulação de fórmulas. Não é qualquer um, não, né? Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra se diga, da transfiguração. Você entendeu? Olha só para você ver. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra se diga, de transfiguração. Você observa que Kardec é tão esperto que, mesmo diante dos fatos, ele não ousou a afirmar. Ele não ousou afirmar. Sabe por que Kardec não ousou afirmar? Porque Kardec, ele deu o pontapé inicial. Ele disse a primeira palavra, mas ele não disse a última palavra. E ninguém dirá a última palavra. Porque há uma questão aqui no Livro dos Médiuns, que aquilo lá foi um erro de tradução de Grilhon Ribeiro, só pode porque Kardec não agiria com tamanha infantilidade, como encontra-se aqui no Livro dos Médiuns, quando ali dá assim de parecer que Kardec é quem narra que o espiritismo ainda encontra-se inacabado, né? E que futuramente virão aqueles que, estudando-o, poderão assim terminá-lo. De forma alguma. Isso é erro. Isso é erro de tradução de Grilhon Ribeiro. E não só erro de tradução de Grilhon Ribeiro, como também com a conivência dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, na época em que o Livro dos Médiuns, principalmente, foi traduzido por Grilhon Ribeiro na Federação Espírita Brasileira. Então, desde aquela época, eles já, deturpa, extrai das obras básicas muito material por conta própria. Então, eles acham que eles têm poder para poder agir dessa forma, para fazer dessa forma. Então, porque você observa, Kardec, depois de nos esclarecer a respeito da transfiguração, ele ainda assim diz, olha, esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno. Do estranho. Nossa, mas que fenômeno estranho. Esse fenômeno, vamos usar esse termo assim, é um fenômeno tão estranho que deixou assim até Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando estudou, deixou ele assim perplexo. Meu Deus, mas que isso? Como isso é possível? Por isso, no fenômeno com que nos ocupamos, há mais algumas coisas. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Só a teoria do perispírito é capaz de certa forma, nos esclarecer. Mais nada. Porque se não existisse o perispírito, e mesmo assim esse fenômeno, se ele acontecesse,
Ora, aí seria obrigado a dizer que realmente era assim, fenômeno paranormal, né? Milagre, porque Kardec ia buscar se inteirar desse assunto onde? Se não existisse o perispírito, né? Mas nós vamos para o próximo vídeo.